Olha eu de novo aqui para falar sobre gaiola! De novo? Hoje é o quarto vídeo sobre gaiola, onde eu vou falar sobre o tamanho ideal de gaiola para cada ave e a malha da gaiola. Ai! E a malha da gaiola, que é o espaçamento entre as grades. O que é a malha da gaiola? É o espaçamento entre uma barra e outra. Ah, bom! Isso é muito importante a gente saber, para na hora de a gente adquirir uma gaiola, escolher uma com a malha certa. Uma gaiola para papagaio é diferente de uma gaiola para calopsita. Uma gaiola para cacatua não pode ser utilizada para um ringneck ou uma caturrita, por exemplo. Cada espécie tem sua malha adequada. E como que a gente vai saber? Medindo! Para aves de grande porte, como araras, cacatuas e papagaios, a malha recomendada é de 3 centímetros. Para aves de pequeno e médio porte, 1,5 centímetros. Vamos medir essa daqui, que é para aves de pequeno porte. 1,4 centímetros. Yes! Passou no teste. Agora essa daqui que é recomendada para papagaio. 2,5 centímetros. Não é recomendada para caturrita. Eu estou errada. Quais as principais consequências de uma ave numa gaiola com a malha incorreta? Vamos imaginar uma cacatua numa gaiola de calopsita, por exemplo. Ou melhor, vamos ver com os nossos próprios olhos. A malha da gaiola de calopsita ou de ringneck é muito estreita para cacatua. Levando em consideração que esses nossos filhos são muito elevados e estão sempre bagunçando, mesmo dentro da gaiola, muita coisa pode acontecer. Uma delas é uma ave de grande porte tentar pegar algum objeto com a pata do lado de fora da gaiola, enfiar a pata com tudo para pegar e depois não conseguir voltar e ficar com a patinha presa na grade. No desespero de tentar tirar a pata, ela vai tentar puxar, bicar, se dobrar e numa dessas pode lesionar ou gerar uma fratura. No caso oposto, que é a caturrita numa gaiola de papagaio, no lugar da pata é a cabeça. Como é que é? A ave acha que talvez consiga passar por ali. Enfia a cabeça, não consegue passar com o corpo e fica com a cabeça presa na malha. Meu Deus! Ou então, se ela conseguir passar com o corpo, vai acabar fugindo ou sendo pega por um predador. Então, muita atenção. Não, mas ela não passa a cabeça. Tô sempre cuidando. Ai, ela passou uma vez, trancou a cabeça, mas também depois dessa vez nunca mais ela tentou. Sempre cuido pra não acontecer nada. Tudo certo. É o meu caso. O Chico já passou a cabeça por essa malha. Porque essa gaiola eu ganhei, mas não é a gaiola ideal para caturrita, calopsita ou ringneck. Ou qualquer outra ave do mesmo porte. Ele trancou a cabecinha aqui. Depois disso, mesmo ele tendo ficado ressabiado, eu resolvi botar uma tela de galinheiro na volta para evitar que isso acontecesse. O problema é que para limpar a gaiola eu preciso retirar a tela. Dá muito trabalho. Então eu resolvi encomendar uma gaiola nova. E essa daqui, infelizmente, não é a gaiola ideal. E apesar de eu estar sempre de olho neles, quando a tela de galinheiro não está na volta, o risco de ele repetir existe todos os dias. A ave não tem a calma e a paciência de esperar a gente chegar para ajudá-la. No desespero, ela vai tentar sacudir e puxar a cabeça de tudo quanto é jeito. É aí que mora o perigo. Cuidado! Vamos ao tamanho ideal de gaiola. A minha dica é a seguinte: quanto maior a gaiola, melhor para sua ave e mais feliz ela vai ser. Eu já vou falar de medidas, mas como não é todo mundo que tem uma régua em casa, só para vocês terem uma noção, o tamanho mínimo de uma gaiola deve ser grande o suficiente para a ave poder abrir as asas confortavelmente. Que isso? O espaço acima da cabeça da ave deve ter o dobro da envergadura da asa dela aberta. Como assim? As laterais também, o chão também, na frente e atrás também. Então, para você saber o tamanho mínimo ideal de uma gaiola para sua ave, você precisa imaginar uma outra ave do tamanho dela, com a asa aberta de um lado, do outro lado, em cima, embaixo, na frente e atrás. Todas essas aves que você imaginou devem estar com as asas abertas. Se for um papagaio, você imagina papagaios com as asas abertas em todas as direções.
Se for um periquito australiano, você também imagina um periquito australiano com as asas abertas em todas as direções. Dessa forma, a ave tem condições de se espreguiçar, de se limpar, de se virar adequadamente e principalmente comer de um lado sem precisar se virar e dar de cara com o pote de água que está do outro lado. Vamos então aos tamanhos e medidas de algumas gaiolas recomendados para algumas aves. Eu conversei com alguns criadores, veterinários, donos experientes de diversas espécies e fiz uma média entre os tamanhos ideais de viveiros e gaiolas para os diversos tipos de espécies. Não enrola! Arara! Eu vou começar pela arara porque ela é um caso à parte. Por que é um caso à parte? Porque a arara não pode ficar em gaiola. Sério? A arara precisa de um recinto, um viveirão. A arara tem uma asa gigante, uma cauda gigante. Ela precisa de espaço e uma gaiola não proporciona isso sem que a cauda dela dobre. Independente de você ter uma arara com a asa comprida ou com a asa aparada, ela precisa de um bom espaço da sua casa onde ela possa viver bem. O tamanho ideal de um viveiro para uma arara é de 6 metros de comprimento, bem comprido, por 2 de largura e 3 de altura. A arara tem quase 1 metro da cabeça até a cauda. A arara azul pode passar de 1 metro, pode chegar até a 1,20 m, né? Então precisa ser grande. Se for uma cacatua, eu também acho mais interessante a ideia de recinto, porque a cacatua é quase tão grande quanto a arara, só não tem o tamanhão de cauda que ela tem. Mas para cacatua a gente pode ser um pouquinho mais flexível quanto ao tamanho. O tamanho mínimo de viveiro para cacatua, viveiro ou gaiola, é de 1,5 m a 2 de comprimento, por 80 de largura e 80 de altura. Essa medida também vale para papagaios, ararinha maracanã, ararajubas e inclusive o grande Alexandre, que são aves de médio porte. E também vale para outras espécies do mesmo tamanho também. Calopsitas, ringnecks, mustaches, agapornis, caturritas, lores, jandaia, periquito rei, entre várias outras espécies do mesmo tamanho. O agapornis é um pouquinho menor, mas eu botei no mesmo nível. A gaiola ideal deve medir entre 1 metro e 1,20 m de comprimento, por 60 de largura e 60 de altura. Vamos ver se essa aqui daria. Não daria. Essa daqui tem 60 de altura. Xiii, essa daqui não dá então. Essa daqui não tem 1 metro. Lembrando que 1 metro é a gaiola. Não contamos os pés, nem as rodinhas. É o ideal, em especial se a ave passa mais tempo lá. Mas se você é o tipo de dono que tira a ave diversas vezes da gaiola e interage bastante com ela, a gente pode ser mais flexível nesse tamanho e reduzir as medidas para 90 centímetros de comprimento versus 50 de largura e 50 de altura. E por fim, nosso queridinho periquito australiano, que é extremamente inteligente e tem sua esperteza bastante subestimada por muita gente. 60 de comprimento versus 40 de altura e 30 de largura. Essa daqui tem 25. Não, 28. Essa daqui seria uma gaiola ideal para periquito australiano. Não para 2 caturritas como eu botei. Provisoriamente, é claro. Aliás, essa medida de gaiola para periquito australiano também é a medida de muitos passeriformes. Canário, pintacilgo, pardal. Aquela gaiolinha onde eles ficam não é nem de longe o tamanho que eles precisam. A gaiola é o local onde a ave vai ficar quando não estiver sendo supervisionado. O animal, a ave, precisa da gaiola por segurança. Ficar solto o dia inteiro traz muitos riscos, ainda mais sem supervisão. E isso, a ave precisa gostar de estar dentro da gaiola. E para ela gostar, em primeiro lugar, ela precisa ter espaço. Lembrem da comparação com um banheiro, né? E tem ave que vive numa situação similar à do banheiro. Só que ao invés do banheiro, o espaço dela corresponde ao box onde tomamos banho. Não, sem brigar, sem brigar, sem brigar. Não, eu só te botei pra ilustração. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, bota. Vem, bota. Gaiola.